Olá, me chamo Stanley Costa e irei apresentar o trabalho intitulado Análise de Variáveis Climáticas em Torre Micrometeorológica instalada em Pomar de Mangueira, no município de Salinópolis, no período de 2020 a 2022. Esse trabalho teve a orientação do professor Adriano Souza. Então, prosseguindo. A micrometeorologia é uma ciência que auxilia, na quantificação das condições climáticas de precipitação, radiação solar, temperatura e outras condições atmosféricas numa escala local. A influência de variáveis climáticas para os processos de interação solo, planta e atmosfera é alta, e por isso diversas pesquisas buscam estudar e monitorar o comportamento dessas variáveis com a finalidade de caracterizar os efeitos das condições climáticas de uma área sobre a produção vegetal. E, além disso, monitorar as mudanças ocorridas ao longo do tempo nessas variáveis. Nós temos principalmente duas variáveis climáticas de grande influência na produção agrícola, que é a radiação solar incidente e a temperatura. Essas duas variáveis climáticas elas vão influenciar os processos físicos, fisiológicos e bioquímicos das plantas. Então, essas variáveis elas possuem alta importância e correlação com a produção agrícola. Bom, dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento de variáveis climáticas na torre micrometeorológica instalada em uma área de Pomar de Mangueira, no município de Salinópolis, no estado do Pará, e o período de análise dos dados é de 2020 a 2022. Bom, quanto à área de estudo, a área de estudo localiza-se no sítio experimental, na vila de Cuiarana, no município de Salinópolis, que fica localizado na região nordeste do estado do Pará. A vila de Cuiarana ela pertence à microrregião do Salgado e apresenta-se como uma vila de pescadores que atrai turistas pelo enorme potencial turístico de seus conjuntos de praias, rios e ilhas. O acesso principal à vila é pela rodovia PA 124. A vegetação da área, como citado anteriormente, é composta por um pomar de mangueiras da cultivar Tome. A área foi plantada desde 1993. Bom, quanto aos resultados das variáveis climáticas de precipitação e radiação solar incidente no ano de 2020, foi observado a concentração dos dados de precipitação nos meses de fevereiro, março, abril e maio, com valores médios superiores a 300 milímetros. Com relação aos dados de radiação solar incidente no período analisado do ano de 2020, observou-se que nos meses com menores valores de precipitação, ou seja, entre os meses de junho e dezembro, os valores de radiação solar incidente variaram na faixa de 25.000 a 40.000 watts. Bom, passamos agora para os dados quanto ao ano de 2021. Os dados do ano de 2021 com relação à precipitação e radiação solar incidente eles foram de certa forma semelhantes aos observados no ano de 2020. Temos aqui também um período de concentração dos dados de precipitação entre os meses de fevereiro, março, abril e maio, e um período de radiação solar incidente superior, maior, no período mais seco do ano, de junho a dezembro. Bom, e quanto ao último ano de análise, as variáveis climáticas de precipitação, elas apresentaram dados diferentes dos 2 anos observados anteriormente. Nós tivemos um período definido como um período de maior concentração de radiação solar, somente nos meses de fevereiro, março e abril, com o mês de março com maior incidência, o maior volume de precipitação acumulada, com valor aproximado de 500 milímetros. E quanto à radiação solar, os dados eles se mostraram semelhantes aos anos anteriores. Tivemos ali de certa forma uma normalidade de radiação solar nos valores dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro a dezembro, uma tendência que é semelhante, que observa-se também nos anos anteriores. Bom, então, diante dos dados que foram apresentados, a gente consegue identificar que os dados eles auxiliam na caracterização de forma clara dos períodos secos e chuvosos na área de estudo e a incidência da radiação solar.
Além disso, auxiliam também para a compreensão do comportamento das variáveis climáticas e dos processos de interação com a vegetação. Podem ser correlacionados. O entendimento disso é fundamental para compreender os fatores de influência das variáveis climáticas no crescimento vegetal e auxiliar no entendimento dos mecanismos de regulação de estresses ambientais. Essas foram as principais referências utilizadas no trabalho. Gostaríamos de agradecer à Universidade Federal Rural da Amazônia, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e, principalmente, à Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, a FAPESPA. Muito obrigado.